Vamos fechar o programa com o elenco da peça da Desordem que Não Anda Só, que fala sobre um rapaz que tem a síndrome de Asperger e toda a sua dificuldade de relacionamento com a mãe e com a irmã. Esse espetáculo está fazendo parte do PROAC, rodando várias cidades do interior de São Paulo, e a cidade de Atibaia foi contemplada. A apresentação acontece 24 de fevereiro no Centro de Convenções. Confira bate-papo com o diretor e elenco agora no programa Cine Cultura. Hoje no programa Cinecultura recebo parte do elenco e o diretor do espetáculo Da Desordem que Não Anda Só. Adorei esse título, Carlos. O Carlos, o diretor, vai falar um pouquinho por que um título desse, Da Desordem que Não Anda Só. Realmente, eu fico imaginando, ninguém anda só mesmo. Olha, o título ele reflete um pouco do que acontece com o espetáculo e também com o personagem que conduz basicamente a história, né? Ele acha que causou um acidente, isso gera uma confusão e que leva a uma trajetória de conhecimento, de autoconhecimento. Então, esse nome Da Desordem que Não Anda Só tem a ver com isso. E também porque nós todos temos as nossas desordens. As nossas desordens não são isoladas, né? Então, nossa, a minha nem um pouco. Então, todo mundo convive com uma situação enfim, de se desarticular. Isso é coletivo. A gente está vivendo num mundo que está passando por isso. Então, o nome também tem uma questão de não ser só centrada na figura do personagem do Steve, mas todos nós passamos por uma desordem. Entrando no Steve, fala um pouquinho sobre o texto. Como que você recebeu esse texto? Porque tem texto que é presente, né, Pedro? Sim. Você como ator, você acha que você, na hora que você recebe um personagem, todo personagem é um presente, lógico. Sim. Mas tem coisa que às vezes envolve mais o ator, ou não. Não, tem personagens que você pira neles, né? Que você tipo, fala, não, eu quero pra mim. E aí, às vezes você está em processos de elenco que de repente vai rolar uma seleção no meio do processo, onde, o que eu vou fazer, etc e tal. Mas deixa eu ver se eu mato um coleguinha para pegar, né? Mas, tipo, no geral, não, mas lógico, a gente sempre faz. A gente faz papéis que a gente ama e papéis que a gente não ama, que a gente aprende a amar. Mas acho que nesse caso... Foi tão chique agora. Foi ou não foi? Vai dizer, não teve a saída melhor do que essa. O Pedro é nosso poeta. Eu falo, eu só entrevisto gente que eu adoro. Sim, total. Que delícia. Mas aí esse texto, falando do texto especificamente, ele veio de um... Ele foi apresentado para a gente pelo Ricardo Corrêa, que é um integrante da companhia Artera, que é uma companhia que se juntou junto com a nossa, que é a Companhia Provisória Definitivo, na idealização desse projeto e na montagem desse texto, sabe? Então, ele trouxe para a gente um texto super diferente, né? Super criativo e poético e cheio de formas de linguagem diferentes. Se você tem são duas modalidades, épica e dramática, onde você conta e vive a história ao mesmo tempo, assim, sabe? Então é muito legal, um presente mesmo. É isso que eu ia falar. Ele veio como um presente mesmo, porque foi apresentado pra gente, né? E quando a gente leu, foi amor à primeira vista mesmo. Então, foi um presente. A escolha do elenco todo, a composição, porque a gente não faz ideia o quanto é importante, principalmente para o diretor. Eu sou fascinado por diretor de teatro, porque é uma visão que eu não consigo nem imaginar como que ele faz para encaixar toda a história e, ao mesmo tempo, encontrar o personagem certo para cada pessoa ali. Como que foi essa seleção, essa união, antes de tudo, né? Então, acho que o Ricardo também, ele tem uma participação nisso, porque assim, ele escolheu nos mostrar esse texto e ele já imaginou quem é que poderia fazer o quê. Né? Ele propôs, e eu captei isso rápido, ficou muito claro que o Pedro assumiria o Jim, a Paula, a outra personagem, e ele fazer o Steve. Então, ficaram faltando mais duas atrizes. E aí é isso, assim, a Ana, ela é uma atriz que tem praticamente 30 e poucos anos, 35 anos, 36 anos, mas parece uma menina. Então, ela casava perfeitamente bem para um personagem que está vivendo a adolescência e descobrindo sua vida sexual, né? E a Andréia já é uma atriz mais velha, com mais experiência, que tem um tipo físico que
mais aterrado e que dava um pouco, que trazia muito da questão da mãe que precisa sair todo dia de casa para trabalhar, a mãe que não tem tempo, cansada, que parece que está carregando um piano nas costas. Quantas mães não vivem essa situação? E a Andréa faz lindamente e entende o espírito do espetáculo, dinâmico. Isso não significa que ela está lá sempre morosa em cena, não é, mas ela traz muito bem essa carga da mãe. Essa realidade da mãe. Sim. Tantas mães brasileiras, não é, Pedro? Pois é. A gente tem uma ideia de família de uma maneira tradicional, mas o Brasil em si, ele traz vários tipos de família, né? Entre esses, uma família onde, de repente, sei lá, ela se... Não sei se existe essa palavra, tipo, de se desfuncionalizou, sei lá por quê, ou se desordenou. Nunca foi ordenada. Talvez ela tenha sido, não sei. A gente nunca fez essa gênese da família, mas assim, talvez ela tenha vivido um embrião, pai, mãe, o filho, a filha mais velha que não tem problema. Quando surge uma criança com um determinado problema, isso pode gerar uma disfunção. E também ao lado disso tem uma separação. Esse núcleo familiar sofre uma ruptura. Mas a gente começa a peça com isso já definido, posto. Ótimo. Né? Essa situação está dada. E o espetáculo ele entra no assunto da síndrome de Asperger. Falei certo, Carlinhos? Falei certo agora. Fala um pouco sobre a síndrome de Asperger, para quem está em casa, só para se entender o que é a síndrome. Sim, a síndrome é um espectro do autismo, né? Como se fosse depois o Carlinhos, qualquer coisa me completa ou me corrige, como se fosse um autismo brando, né? Então, ela é muito próxima de as pessoas que têm, pelo menos a minha sensação quando a gente estudou, é que ela é muito próxima, sei lá, de uma certa timidez ou de um desajuste que eu acho que eu me identifico em vários momentos. Por exemplo, sei lá, em algum momento, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome de Asperger, ela às vezes tem dificuldade de olhar no olho. Eu já senti isso, por exemplo. Ou dificuldade de falar sentimentos, ou dificuldade, ou até um lado que pode ser positivo de você ficar muito ficcionado por um assunto só, sabe? E querer só falar daquilo. Então, é muito delicado que lugar que é esse que você tem e não tem, né? Então, assim, é interessante, porque é um desajuste que é sutil, mas não é, né? É algo que todo mundo tem, de alguma forma a gente... O diagnóstico é muito difícil. Tem gente que vai descobrir isso com anos já vividos. Teve algum laboratório com pessoas identificadas? Não laboratório, a gente teve uma visita de uma colega, da sobrinha de uma amiga minha que tem, e ela foi assistir um ensaio, depois voltou para assistir a peça, depois levou o namorado, quando a peça já estava 1 ano e meio depois da peça ter estreado, ela voltou numa segunda temporada com o namorado que também tem, e eles foram sozinhos. Então, você vê, não é um lugar onde a pessoa isolada, um mundo à parte. Mas você percebe que tem algumas coisas que são diferentes, mas foi como o Pedro falou, às vezes você não percebe de tão sutil que é. E aí, como que você lida com isso, né? E o personagem do Steve, que tem a síndrome, né? Como que é a participação dele no espetáculo, ensina a história? O espetáculo fala dele o tempo inteiro. Mas é o personagem que menos fala na peça, que menos verbaliza, porque todos os outros estão falando sobre ele. Porque, assim, além dos personagens que a gente falou, da Gemma, Jean, Richard, a mãe, existem os narradores que contam essa história, que foi um pouco o que o Pedro estava falando das misturas de linguagem, o teatro dramático, da ação dramática, com o teatro narrativo, onde eu explico uma situação. E esses 4 narradores, o tempo inteiro contam o que está acontecendo em cena, e normalmente é sobre alguma coisa que está envolvendo o Steve. Então, na verdade, a figura dele conduz não só pela presença física, mas por aquilo que é dito sobre ele. O público tem, assim, ao mesmo tempo o público recebe um teatro, não vou falar um teatro diferente,
Mas um teatro com a função do teatro mesmo, aquela participação do público, né? Nada bem mastigado, você participa da história toda. Acho que é um pouco o público acaba criando junto com os atores, assim, né? Legal, e aí ele acaba também participando do jogo que vai sendo criado, porque de certa forma, sei lá, por exemplo, em algum momento fica muito narrado e aí vai para um outro lugar e aí ou vai só para uma cena dramática. Então, sei lá, o público vai caminhando junto com os atores nesse jogo que a gente vai propondo. Você vive o Jim? Eu vivo o Jim, que é o dono que ele, na verdade, ele é dono de um parque de diversões que chega na cidade e tem uma espécie de romance com a irmã do Steve, que é esse protagonista que a gente falou, que tem síndrome de Asperger. E o Steve sai à procura da irmã no momento que ela some de casa. Isso, é isso. E aí, nessa busca pela irmã, ele se depara com esse parque de diversão, que o autor usa muito bem para o imagético da criança, é à noite, aquelas sombras, está tudo desligado, o que significa isso para uma criança que tem a síndrome, quais são as conexões que podem existir, e aí acontece ali uma situação, o irmão não gosta do que vê e ataca o Jim. A gente não vai falar mais nada. Não falar mais nada, ele não. acha que ele causa um acidente. Agora, o que aconteceu, a gente deixa para o público entender. Ficou curioso? Tá imaginando o que está rolando, gente? O espetáculo está em cartaz aqui em São Paulo? Não, ele estava em cartaz até final do ano passado e agora a gente está circulando pelo interior do estado, porque nós estamos com um PROAC circulação. E vai para minha cidade. E vou para a tua cidade. Vamos e vai para a cidade de Atibaia. Então, olha, pessoal de Atibaia, dia 24 de fevereiro, no Centro de Convenções Vitor Brecheret, vocês vão ter a oportunidade de ver esse espetáculo de perto, ver o trabalho de vocês. Estou super curioso, gente. Vou estar lá, pode ter certeza. E o que é melhor, é gratuito. Sim. É de arrepiar. Isso é, não que o teatro não mereça, pelo amor de Deus, mas você falar a oportunidade de Atibaia receber um espetáculo gratuito, você não faz ideia ainda do que, para você, com certeza faz parte da sua turnê, mas a importância que é para incentivar a cultura da nossa cidade, que passa por N dificuldades, como o Brasil todo, mas a oportunidade de ver um trabalho como esse, gente, gratuito, a gente tem que prestigiar, com certeza. Eu vou estar na plateia e espero muita gente de Atibaia me acompanhando. E eu queria fazer um adendo, que é, a gente propôs uma circulação onde as cidades que são visitadas, a gente faz um intercâmbio com grupos dessas cidades. Então, em Atibaia, a gente vai fazer um intercâmbio cultural com a companhia Atô, do Wellington Duran, que está fazendo um apoio super incrível para a gente. E agradecer o Wellington pelo apoio. E vai ter uma conversa onde as duas companhias vão se encontrar antes do espetáculo, no próprio dia 24 de fevereiro, no Centro de Convenções, à tarde, eu acho que é 3 horas, uma conversa onde nós vamos discutir modos de produção teatral, o que move o grupo deles, como eles se sentem, qual a inserção deles na cidade, como existem leis de incentivo ou não, ou seja, todos os assuntos que a gente pode abordar com questão de formação de público. Essas questões vão estar presentes no encontro. Eu fico torcendo, Carlinhos, para que você mude logo para Atibaia, que se rolou um papo antes, mas é mais gente movimentando, fomentando a cultura na cidade, gente, que é super importante. Eu que moro lá, pelo menos, penso que vá muito, vamos para Atibaia também. Tem a casa do Carlinhos, pode ser. Vamos passar lá uma temporada, demorou. Então, gente, 24 de fevereiro, Centro de Convenções Vitor Brecheret, da Desordem em que não anda só. Entrada gratuita, vale a pena, tem que prestigiar esse trabalho. Muito obrigado. Quer fazer um convite para quem está em casa? Pedro é bom nisso. Então vamos lá, gente. Vamos aparecer lá. Sei lá, porque vai ser um grande espetáculo, vai ser muito divertido. E não só isso, tipo, você vai poder ver momentos poéticos, momentos dramáticos, etc e tal. Obrigado, gente. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Pedro. Obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Cinecultura. Continue ligado no Facebook, tem Cinecultura. Curte teatro? Vamos ao teatro com Cinecultura. Também estamos no YouTube, estamos no Twitter. Um grande beijo, até semana que vem com muito mais do programa Cinecultura.